Quando os historiadores falam das grandes conquistas da engenharia do século XIX, geralmente destacam as ferrovias, as pontes e os túneis abertos em montanhas com dinamite e trabalho braçal. Mas a verdadeira história, a que quase não aparece nos arquivos de engenharia, a que até hoje permanece enterrada sob uma montanha no Colorado, começou com uma máquina que não deveria existir. Uma máquina capaz de cortar rocha sólida como se fosse manteiga. Uma máquina tão poderosa, tão avançada, tão ameaçadora para a narrativa oficial do progresso tecnológico, que precisou ser enterrada, literalmente sepultada, dentro da própria montanha que havia escavado. Em 1878, uma equipe de mineração nas montanhas de San Juan, no Colorado, rompeu uma barreira e chegou a uma câmara que não deveria existir. Eles estavam seguindo um veio de prata, perfurando e detonando cargas, como os mineradores faziam naquela época. Um trabalho duro, perigoso, avançando apenas alguns centímetros por dia através do granito maciço. E então eles romperam para um espaço vazio, um túnel perfeitamente talhado, com paredes lisas, dimensões precisas, se estendendo mais para dentro da montanha do que a luz de suas lanternas conseguia alcançar. No fim daquele túnel, eles encontraram aquilo. Uma máquina com 12 metros de comprimento e 6 de altura, feita de metais que eles não conseguiam identificar, coberta de controles que não conseguiam compreender. Na parte da frente havia um conjunto giratório de cabeças de corte, mas diferente de qualquer broca ou equipamento de perfuração da época. As superfícies de corte pareciam vibrar em frequências tão intensas que faziam os dentes dos mineradores doerem a 15 metros de distância. A máquina havia escavado o túnel em que eles estavam, e então, por algum motivo desconhecido, tinha parado. O capataz, um homem chamado Elijah Crane, registrou tudo em seu diário pessoal. Encontramos algo que nenhum homem da nossa era construiu. O túnel se estende por mais de 360 metros montanha adentro, perfeitamente nivelado, perfeitamente liso. A máquina que o escavou está silenciosa ao final. Toquei sua superfície. Está morna, embora não haja fogo algum em seu interior. O metal não se parece com nada que eu já tenha visto. Mais duro que aço, mais leve que ferro, e parece vibrar sob meus dedos. Temo o que encontramos. Temo ainda mais o que vai acontecer quando a notícia chegar à companhia. Crane tinha razão em temer. Em menos de 2 semanas, homens chegaram do leste. Homens que não eram mineradores. Eles examinaram a máquina, fizeram medições, desenharam esboços e depois ordenaram que o túnel fosse selado. Os mineradores receberam o triplo do salário para manter silêncio. A entrada foi dinamitada. Os registros oficiais foram alterados para mostrar que o veio de prata havia se esgotado. A máquina foi enterrada dentro da montanha, onde permanece até hoje. A máquina do Colorado não era única. À medida que pesquisadores examinaram registros fragmentados do século XIX, descobertas semelhantes começaram a surgir. Máquinas encontradas em minas, em escavações de túneis, em grandes obras subterrâneas, máquinas que cortavam rocha com uma eficiência impossível, máquinas que foram sistematicamente escondidas ou destruídas. O padrão sugere não descobertas aleatórias de artefatos antigos, mas encontros com uma tecnologia que alguém queria manter em segredo. Uma tecnologia tártara, máquinas construídas pela civilização que estava sendo apagada dos mapas, dos museus e da memória naquele mesmo período. Máquinas que provavam um nível de sofisticação tecnológica que contradizia a narrativa de nômades primitivos e de uma natureza intocada e vazia. Máquinas que precisavam desaparecer. A tecnologia oficial de perfuração de túneis no século XIX era primitiva. Perfuração, explosivos, trabalho manual, avançando centímetros por dia em rocha dura. Os grandes túneis ferroviários da época, o túnel de Mont Cenis, o túnel de Hoosac, o Severn Tunnel, levaram décadas para serem concluídos. Milhares de trabalhadores, incontáveis mortes, custos gigantescos. Isso é apresentado como o auge da engenharia do século XIX. Mas as evidências sugerem outra coisa. Algo que conseguia atravessar montanhas em semanas, não em décadas. Algo que deixava túneis perfeitamente lisos, sem marcas de explosão, sem furos de perfuração, sem nenhum sinal de escavação convencional. Algo que a história oficial não reconhece. As evidências de uma tecnologia avançada de escavação aparecem em vários continentes. No oeste americano, registros de mineração contêm referências a túneis pré-existentes descobertos durante escavações, túneis que não podiam ser explicados por nenhuma atividade de mineração conhecida,
túneis que se estendiam por quilômetros através de rocha sólida, túneis que não mostravam nenhum sinal de construção convencional. Nos Alpes, engenheiros ferroviários registraram um encontro com passagens antigas enquanto escavavam novos túneis. Passagens que foram descartadas como formações naturais, apesar da precisão geométrica. Passagens que foram incorporadas às novas obras sem qualquer reconhecimento de sua origem. Nos Urais, operações de mineração russas descobriram repetidamente câmaras esculpidas que existiam antes de qualquer atividade de mineração registrada. Câmaras que continham equipamentos removidos e classificados. Câmaras cuja descoberta foi apagada dos registros oficiais. O mesmo padrão, as mesmas descobertas, o mesmo encobrimento ao longo de milhares de quilômetros, em diferentes nações e sob diferentes governos. A coordenação necessária para manter esse silêncio sugere a existência de uma rede operando acima das fronteiras nacionais. Uma rede determinada a esconder as evidências da tecnologia tártara. A máquina no Colorado foi documentada por mais gente além de Elijah Crane. Outros 3 mineradores que estavam presentes naquele dia deixaram relatos. As descrições coincidem com a de Crane nos pontos essenciais, embora variem nos detalhes. Exatamente o que se esperaria de testemunhas independentes e reais. Thomas Hartley, em uma carta ao irmão. Encontramos um artefato de tamanho imenso, imóvel e silencioso, dentro de um túnel que claramente havia sido feito por ele. As paredes ao redor eram lisas como vidro, sem marcas de picareta, sem furos de broca, nada parecido com o resultado do nosso trabalho. A máquina em si estava coberta de símbolos que eu não conseguia ler. Os homens da companhia que vieram depois disseram que era um antigo equipamento de mineração espanhol, mas os espanhóis nunca mineraram tão fundo e nunca tiveram nada parecido com aquilo. Jacob Müller, em uma anotação de diário. O metal era errado, não era ferro, nem cobre, nem nada que eu conheça. Era escuro, quase negro, mas com um brilho como óleo sobre a água. Quando toquei nele, senti uma vibração, não vinda da máquina em si, mas atravessando minha mão e entrando nos meus ossos. Ainda havia algo vivo ali dentro, adormecido talvez, mas não morto. William Chen, entrevistado em 1923 por um historiador local, pagaram para que esquecêssemos. Triplicaram o salário e ainda deram um bônus pelo nosso silêncio. A maioria dos homens pegou o dinheiro e nunca mais falou nisso. Mas eu não consegui esquecer. Aquela máquina não era do nosso tempo. Não era de tempo nenhum que eu conheça. Os homens que vieram examiná-la sabiam o que era. Dava para ver no rosto deles. Eles não estavam surpresos. Estavam com medo. 3 testemunhas. Relatos consistentes. 45 anos de silêncio até que Chen finalmente falasse. A máquina era real. O enterro dela foi real. O acobertamento foi real. Antes de irmos mais fundo nessas descobertas, antes de analisarmos qual provavelmente era a tecnologia da máquina, o padrão de achados semelhantes, a rede que coordenou o encobrimento e as questões mais profundas sobre do que a civilização tártara era capaz, vamos examinar o que de fato era o destruidor de rocha e por que ele precisou ser escondido. As descrições das testemunhas do Colorado apontam para uma tecnologia muito além de qualquer coisa oficialmente disponível em 1878, ou aliás, de qualquer coisa oficialmente disponível hoje. As máquinas modernas de escavação de túneis, as TBMs, são conquistas impressionantes da engenharia. Em condições ideais, conseguem avançar entre 15 e 30 metros por dia. Exigem uma infraestrutura enorme de apoio, fontes de energia, sistemas de remoção de detritos e sistemas de resfriamento, e deixam marcas características nas paredes do túnel, sulcos das cabeças de corte, sinais claros do processo de escavação. A máquina tártara não deixou nada disso. As paredes do túnel eram lisas como vidro, sem marcas de corte, sem sulcos, sem qualquer evidência de escavação mecânica. Isso sugere uma tecnologia completamente diferente. Não cortar, não triturar, não perfurar. Outra coisa, a vibração relatada por várias testemunhas é a chave. Müller descreveu sentir a vibração atravessando minha mão e entrando nos meus ossos. Crane observou que as cabeças de corte pareciam vibrar em frequências capazes de fazer os dentes dos mineradores doerem a 15 metros de distância. Isso sugere tecnologia acústica ou ultrassônica. Ondas sonoras em frequências específicas podem fraturar pedra. A ressonância pode despedaçar materiais que resistem à força mecânica. A vibração ultrassônica consegue cortar substâncias que destruiriam ferramentas convencionais. A máquina tártara pode ter usado vibração controlada para desagregar a rocha em nível molecular.
Em vez de cortar a pedra, ela as transformava em pó, deixando superfícies perfeitamente lisas, porque nenhum corte mecânico jamais acontecia. A pedra simplesmente deixava de ser sólida e era removida. A fonte de energia continua sendo um mistério. A máquina foi encontrada dentro de um túnel selado. Não havia conexões externas de energia, nem suprimento de combustível, nem qualquer fonte óbvia de alimentação. Ainda assim, Müller a descreveu como morna e com algo vivo ali dentro. Alguma coisa alimentava a máquina ou alguma coisa a havia alimentado, e uma energia residual ainda permanecia. Segundo os pesquisadores, a civilização tártara talvez possuísse tecnologias energéticas que não compreendemos. Tecnologias que extraíam energia da própria Terra. Tecnologias que acessavam campos eletromagnéticos. Tecnologias que nós esquecemos, ou que foram deliberadamente suprimidas. O destruidor de rocha pode ter sido autossuficiente, puxando energia da própria montanha que foi projetado para escavar. Um sistema fechado, de operação contínua, sem necessidade de combustível externo. Isso explicaria como máquinas assim conseguiam funcionar nas profundezas das montanhas, longe de qualquer fonte convencional de energia. E também explicaria por que precisavam ser escondidas, porque sua tecnologia energética ameaçava tudo sobre o que a nova ordem industrial estava sendo construída. Os homens da companhia que chegaram ao local merecem atenção. Crane os descreveu como homens que não eram mineradores. Eles examinaram a máquina, fizeram medições, fizeram desenhos, sabiam o que estavam vendo. Quem eram esses homens? Companhias de mineração, em 1878, não tinham especialistas técnicos capazes de avaliar uma tecnologia desconhecida. Não tinham equipes de resposta rápida que pudessem chegar a minas remotas do Colorado em menos de 2 semanas. Não tinham autoridade para mandar selar túneis e alterar registros. Esses homens foram enviados por alguém. Alguém com recursos muito além dos de qualquer empresa de mineração. Alguém com alcance por todo o continente. Alguém que já tinha protocolos prontos para lidar com descobertas desse tipo. A rede que estava apagando a civilização tártara dos mapas e dos museus também tinha protocolos para apagar a tecnologia tártara. Os homens da companhia faziam parte dessa rede. Eles não estavam avaliando a máquina. Estavam eliminando qualquer evidência dela. O sepultamento foi deliberado e completo. A entrada do túnel foi dinamitada. A localização foi registrada de forma incorreta nos mapas oficiais. O direito de exploração da mina foi abandonado e a documentação destruída. Em menos de um ano, nenhum registro oficial da descoberta permanecia. Restaram apenas os relatos particulares de testemunhas que foram compradas e ameaçadas para ficarem em silêncio. O enterro da máquina não foi para proteger uma descoberta valiosa. Foi para garantir que ninguém jamais a encontrasse de novo. A máquina era perigosa demais para ser estudada, ameaçadora demais para ser reconhecida, poderosa demais para cair nas mãos erradas. Então, foi sepultada, selada dentro da própria montanha que havia escavado, onde, ao que tudo indica, ainda permanece à espera. A localização pode ser determinada de forma aproximada. No diário de Crane aparecem algumas referências: as montanhas de San Juan, um pico específico que ele chama de Devil's Thumb e um acampamento de mineração chamado Silver Creek. Cruzando essas informações com mapas históricos e registros de mineração, tudo indica que a entrada do túnel ficava na área que hoje é conhecida como Weminuche Wilderness, uma região protegida onde a mineração já não é permitida, onde qualquer escavação exigiria autorizações federais que jamais seriam concedidas, e onde a máquina é protegida não por seguranças, mas pela burocracia. A classificação da área como reserva selvagem pode não ser coincidência. Grandes extensões do oeste americano foram transformadas em áreas protegidas ao longo do século XX. Alguns pesquisadores acreditam que essas classificações foram motivadas, em parte, pela necessidade de impedir a descoberta de sítios e artefatos tártaros. O destruidor de rocha pode ser apenas uma entre muitas tecnologias enterradas sob terras protegidas, preservadas pelo abandono, escondidas pela conservação, à espera de uma redescoberta que o sistema atual jamais permitirá. A descoberta no Colorado se encaixa em um padrão global. Máquinas semelhantes aparecem em relatos vindos de outros continentes. Na Austrália, garimpeiros de ouro nos anos 1890 teriam descoberto uma enorme máquina de perfuração em um túnel sob o interior do país. A máquina foi removida por homens do governo. Os mineradores foram obrigados a jurar silêncio. O túnel foi inundado. Na África do Sul, mineradores de diamante encontraram passagens talhadas contendo aparelhos mecânicos de origem desconhecida.
As passagens foram declaradas antigas escavações e lacradas por razões de segurança. Na Sibéria, levantamentos geológicos russos registraram túneis artificiais contendo equipamentos técnicos que foram removidos para análise. Essa análise nunca foi publicada. As localizações foram classificadas, as equipes de pesquisa foram dissolvidas, a mesma tecnologia, as mesmas descobertas, o mesmo encobrimento em 4 continentes, sob governos diferentes e em épocas diferentes. Esse nível de coordenação é impossível sem uma rede operando acima da soberania nacional. Uma rede que existiu e continua existindo para garantir que a tecnologia tártara permaneça oculta. As paredes dos túneis oferecem mais evidências. As testemunhas descrevem repetidamente essas superfícies como lisas como vidro, polidas, perfeitamente acabadas. Isso não é possível com nenhuma tecnologia de perfuração conhecida. As TBMs modernas deixam sulcos característicos das cabeças de corte. Métodos com perfuração e explosivos deixam superfícies irregulares, quebradas, fragmentadas. Mesmo o trabalho de acabamento mais cuidadoso não conseguiria produzir a suavidade descrita, a menos que a rocha nunca tenha sido cortada mecanicamente, a menos que tenha sido desagregada e removida sem contato mecânico. As paredes lisas são evidência da tecnologia utilizada: desagregação acústica, ruptura molecular, fraturamento vibracional, tecnologias que oficialmente não existem, tecnologias que alguém se esforçou muito para manter em segredo. O momento da descoberta no Colorado é significativo. 1878 foi um ano decisivo no apagamento da Tartária. Os mapas estavam sendo redesenhados, os museus estavam sendo reorganizados, a narrativa estava sendo consolidada. Qualquer descoberta que contrariasse a nova versão da história era suprimida. O destruidor de rocha era a pior descoberta possível. Uma máquina de sofisticação evidente dentro de um túnel de construção claramente artificial, numa região que supostamente era território selvagem antes da expansão americana. A máquina provava que uma civilização avançada havia existido no oeste dos Estados Unidos. Provava que um nível de capacidade tecnológica muito além da narrativa oficial já tinha sido alcançado. Provava que a história de uma terra vazia, esperando para ser desenvolvida, era mentira. A máquina precisava ser enterrada, não apenas escondida, enterrada de forma tão profunda, tão completa, que talvez nunca mais fosse encontrada. A tecnologia moderna poderia localizá-la. O radar de penetração no solo consegue detectar câmaras subterrâneas. A análise sísmica pode mapear sistemas de túneis. Imagens de satélite podem identificar anomalias geológicas. A tecnologia para encontrar o destruidor de rocha existe. O que não existe é a vontade de usá-la. A área de Weminush Wilderness é protegida. Não se concedem permissões para escavações especulativas. Os registros de mineração foram perdidos ou destruídos. A localização exata não pode ser verificada. As testemunhas morreram há muito tempo. Seus relatos são tratados como fantasia ou invenção. O sistema que enterrou a máquina ergueu barreiras burocráticas que conseguem fazer o que nem a dinamite sozinha conseguiu: ocultação permanente por meio de obstáculos administrativos. A máquina continua enterrada não porque não possa ser encontrada, mas porque o sistema não permite que seja procurada. As implicações do destruidor de rocha vão além de um simples artefato. Se a civilização tártara possuía uma tecnologia assim, o que mais ela possuía? Máquinas que atravessavam montanhas sugerem outras máquinas. Máquinas que ergueram a arquitetura elaborada que hoje atribuímos a construções impossíveis do século XIX. Máquinas que transportavam materiais por distâncias imensas. Máquinas que alimentavam cidades sem combustíveis fósseis. Máquinas cuja existência nunca deveríamos conhecer. O destruidor de rocha é uma janela para aquilo que foi perdido ou tomado. É um vislumbre de uma capacidade tecnológica que contradiz tudo o que nos ensinam sobre progresso histórico. Uma prova de que não avançamos do primitivo ao sofisticado. Nós regredimos, saímos de uma tecnologia que não entendemos para outra baseada em extração e exploração. O destruidor de rocha representa o caminho que não foi seguido, a civilização que não teve continuidade, o futuro que foi enterrado dentro de uma montanha. Os homens da companhia que enterraram a máquina provavelmente tinham nomes. Faziam parte de redes, deixaram rastros. As empresas de mineração do Colorado, em 1878, tinham investidores. Os investidores tinham conexões. E essas conexões levavam a algum lugar.
Pesquisadores que investigaram as redes financeiras por trás da mineração no Oeste encontraram nomes conhecidos: famílias bancárias com raízes europeias, conglomerados industriais com ligações políticas, afiliações com sociedades secretas entre executivos e membros de conselhos. As mesmas redes que apagavam a Tartária dos mapas também apagavam a tecnologia tártara das minas. As mesmas famílias que financiaram as ferrovias financiaram os encobrimentos. O mesmo dinheiro que construiu a nova ordem industrial enterrou as provas daquilo que ela substituiu. O enterro do destruidor de rocha não foi uma decisão aleatória de um capataz de mineração. Foi uma política executada por agentes de uma rede coordenada ao longo de milhares de quilômetros, com uma eficiência que sugere prática. A máquina do Colorado não foi a primeira que eles enterraram, e não seria a última. O simbolismo do enterro é apropriado. A civilização tártara foi enterrada por lama, por fogo, por demolição. A história tártara foi enterrada por novos mapas, novas enciclopédias, novas narrativas. A tecnologia tártara foi enterrada literalmente em montanhas, minas e câmaras seladas. O destruidor de rocha repousa em sua tumba na montanha como um faraó em uma pirâmide, cercado pelo túnel que escavou, alimentado por uma energia que não compreendemos, aguardando uma ressurreição que talvez nunca venha. O enterro deveria ser permanente. O esquecimento deveria ser completo. A máquina deveria se perder para sempre. Mas Elijah Crane guardou seu diário. 3 mineradores se lembraram do que viram. William Chen falou antes de morrer. As evidências sobreviveram, fragmentadas, reprimidas, desacreditadas, mas não destruídas. A pergunta agora é o que fazemos com esse conhecimento. A máquina ainda está lá, sob uma montanha no Colorado, protegida pelo status de área selvagem e por barreiras burocráticas, mas ainda está lá. O túnel que ela escavou continua avançando pela escuridão. As paredes lisas ainda testemunham uma tecnologia que perdemos. O metal ainda vibra com energia residual se os relatos forem verdadeiros. O destruidor de rocha espera por uma escavação que nunca será permitida, por uma descoberta que nunca será reconhecida, por um futuro capaz de compreender aquilo que foi enterrado. Outras máquinas podem existir em outras montanhas, em outros túneis selados, em outros locais classificados. A descoberta no Colorado foi apenas uma entre muitas. O padrão de supressão sugere dezenas, talvez centenas de achados semelhantes. Máquinas enterradas, câmaras lacradas, registros destruídos, uma herança tecnológica sepultada pelo mundo, à espera. A tecnologia poderia ser reconstruída. As testemunhas descreveram o que viram. Os princípios podem ser deduzidos: desagregação acústica, perfuração por frequência ressonante, corte de pedra por vibração. A física moderna compreende esses princípios. A engenharia moderna talvez pudesse reproduzi-los, se alguém realmente tentasse, se a pesquisa fosse financiada, se as patentes não fossem bloqueadas, se os inventores não enfrentassem a mesma repressão que enterrou os originais. Essa tecnologia não é magia, é ciência. Uma ciência que alguém não quer que a gente tenha. Uma ciência que transformaria a construção, a mineração, o transporte. Uma ciência que abalaria as indústrias que lucram com métodos primitivos. A supressão continua não porque a tecnologia seja impossível, mas porque ela é possível demais, ameaçadora demais, revolucionária demais. Este documentário termina aqui, mas a investigação está só começando. Uma máquina que atravessava montanhas, enterrada no Colorado em 1878, escondida por uma rede que apagou a civilização tártara. Algo fora do lugar, algo fora do tempo. O destruidor de rocha permanece em sua tumba na montanha. As paredes lisas continuam testemunhando. As testemunhas deixaram seus relatos. As evidências sobreviveram ao encobrimento. A máquina espera na escuridão sob o Devil's Thumb, em um túnel que não deveria existir, construído por uma civilização que foi apagada. A tecnologia foi enterrada, mas enterrar não é destruir. O que jaz sob a montanha ainda existe. O destruidor de rocha está lá, esperando ser encontrado, esperando ser compreendido, esperando reescrever tudo o que achamos que sabemos sobre o que é possível. Por enquanto, a montanha guarda seu segredo. A questão dos detritos. Toda operação de escavação de túnel produz detritos. Quando se perfura uma montanha, a rocha precisa ir para algum lugar. As TBMs modernas geram quantidades enormes de material escavado, rocha triturada que precisa ser removida, transportada e descartada. O túnel descrito por Crane tinha cerca de 360 metros de comprimento e dimensões grandes o bastante para acomodar uma máquina de 12 metros. A matemática é simples.
Aquele túnel teria produzido aproximadamente 11 mil metros cúbicos de detritos rochosos, milhares de toneladas de material. Para onde isso foi? Os mineradores não encontraram pilhas de rejeito, nem campos de detritos, nem qualquer sinal de que o material tivesse sido removido. O túnel estava limpo. A máquina estava parada no fim dele. A rocha simplesmente havia desaparecido. Isso é impossível com qualquer tecnologia convencional de perfuração, mas é compatível com desagregação. Se a rocha foi reduzida a partículas finíssimas, a pó, ela poderia ter sido removida por ventilação, ou poderia ter sido comprimida de volta contra as paredes do túnel, fortalecendo-as, ou talvez tenha sido convertida em energia, alimentando a própria máquina que criou o túnel. A ausência de detritos é tão significativa quanto a presença da máquina. Ela prova que o destruidor de rocha não apenas cortava de um jeito diferente. Ele processava a rocha de maneiras que não compreendemos, maneiras que não deixavam resíduos, maneiras que a física oficial de 1878 ou mesmo a de 2024 não consegue explicar. Os símbolos. Foi dito que a máquina estava coberta de símbolos que eu não conseguia ler. Várias testemunhas mencionaram marcas no artefato. Não arranhões aleatórios, mas inscrições deliberadas, um sistema de escrita. Os símbolos não correspondiam a nada das tradições europeias, asiáticas ou indígenas americanas. Não eram pictográficos, não eram alfabéticos. Pareciam ser algo completamente diferente. Algumas testemunhas descreveram os símbolos como geométricos, formados por ângulos precisos, por relações quase matemáticas. Outras os descreveram como curvas fluidas, orgânicas, que pareciam mudar quando vistas de ângulos diferentes. Talvez fossem instruções de operação, talvez fossem marcas do fabricante, talvez fossem avisos. Nunca saberemos porque a máquina foi enterrada antes que alguém pudesse documentá-los adequadamente. Mas a existência de um sistema de escrita desconhecido já é, por si só, significativa. Ela sugere uma civilização com sua própria língua, sua própria tecnologia, sua própria história. Uma civilização sofisticada o bastante para construir máquinas capazes de perfurar montanhas e gravá-las com documentação técnica, uma civilização que, segundo a história oficial, nunca existiu, a assinatura térmica. Crane observou que a máquina estava morna, embora não houvesse fogo algum em seu interior. Mueller descreveu uma energia residual, algo ainda vivo ali dentro. Chen, entrevistado 45 anos depois, disse que os homens da companhia estavam com medo do que encontraram. Essas descrições sugerem que a máquina não estava totalmente inativa. Alguma fonte de energia ainda estava operando. Talvez em um modo mínimo de manutenção, mas ainda ativa. Que tipo de fonte de energia consegue se manter funcionando por anos desconhecidos dentro de um túnel selado no interior de uma montanha? Não carvão, não petróleo, não qualquer combustível químico. Outra coisa. A civilização tártara talvez possuísse tecnologias energéticas baseadas em princípios que não entendemos. Energia da Terra, correntes telúricas, captação de campos eletromagnéticos, tecnologias que retiram energia do ambiente em vez de consumir combustível. Tecnologias capazes de operar indefinidamente sem intervenção humana. Tecnologias que, se fossem compreendidas, eliminariam a necessidade de toda a indústria dos combustíveis fósseis. A assinatura térmica não era uma falha, era uma evidência de sistemas de energia que alguém queria muito manter em segredo. As cabeças de corte. Crane descreveu um conjunto giratório de cabeças de corte que parecia vibrar em frequências capazes de fazer os dentes dos mineradores doerem a 15 metros de distância. Esse é um detalhe técnico crucial. As TBMs modernas usam cabeças de corte rotativas equipadas com discos, cortadores ou dentes de escavação. Operam em velocidades relativamente baixas, poucas rotações por minuto. Dependem de pressão mecânica para fraturar a rocha. A máquina tártara usava vibração não como efeito colateral, mas como mecanismo principal de corte. A frequência era alta o bastante para causar desconforto físico mesmo à distância. Isso sugere uma operação ultrassônica, frequências acima do alcance da audição humana, mas capazes de afetar o corpo. O corte ultrassônico é uma tecnologia real. Hoje, ele é usado em aplicações de precisão, em instrumentos cirúrgicos, no corte industrial, no processamento de materiais. Mas nunca levamos isso à escala da escavação de túneis. Nunca alcançamos os níveis de potência que seriam necessários. Os tártaros conseguiram isso mais de um século antes de sequer entendermos os princípios envolvidos. O túnel abandonado. Por que a máquina parou? Ela foi encontrada no fim de um túnel de cerca de 360 metros, aparentemente no meio da operação, sem danos visíveis, sem sinais de falha.
simplesmente parada. Existem várias possibilidades. Os operadores podem tê-la abandonado de propósito. Se a civilização tártara enfrentou alguma catástrofe, a inundação de lama ou qualquer evento que tenha soterrado o seu mundo, talvez tenham deixado suas máquinas onde estavam. Sem tempo para recuperar o equipamento, sem possibilidade de voltar, máquinas deixadas para trás como soldados tombados no lugar onde estavam, ou então a máquina pode ter concluído sua tarefa. Talvez aquele túnel de 360 metros fosse exatamente o que precisava ser feito. Talvez os operadores a tenham desligado e ido embora, pretendendo retornar, e nunca voltaram. Ou talvez a fonte de energia finalmente tenha se esgotado. Depois de séculos, milênios de operação adormecida, a energia enfim acabou. O calor que Crane sentiu talvez fosse o último lampejo de algo que se manteve ativo por mais tempo do que a própria história registrada. Não sabemos por que ela parou. Talvez nunca saibamos. Mas o fato de ter sido encontrada intacta sugere que não foi uma falha. Foi abandono, conclusão ou o esgotamento do próprio tempo. A resposta da rede. A velocidade da resposta já é, por si só, uma evidência. A descoberta de Crane aconteceu nas montanhas de San Juan, uma região remota, de acesso difícil, a semanas de distância das grandes cidades. Mesmo assim, em menos de 2 semanas, pessoal especializado chegou ao local. Gente que sabia o que estava vendo, gente com autoridade para ordenar o sepultamento da máquina e o silêncio de todos, gente com recursos para comprar o silêncio de toda uma equipe de mineração. Isso não foi improviso, foi protocolo. Em algum lugar, existia um sistema preparado para lidar com descobertas desse tipo. Relatórios eram enviados, decisões eram tomadas, recursos eram mobilizados. A rede já tinha feito isso antes, e faria de novo. O destruidor de rocha não era um problema único, era uma categoria de problema, uma categoria para a qual já existiam procedimentos definidos. Os executivos da mineradora. A empresa que detinha o direito de exploração era a Consolidated Silver Mining Company of Colorado. Seu conselho de diretores incluía nomes ligados a interesses bancários do leste. Seus principais investidores eram firmas com vínculos com os cartéis industriais em ascensão. Seu corpo jurídico vinha de escritórios que também representavam monopólios ferroviários. A empresa fazia parte de uma rede maior, uma rede que controlava a extração mineral no oeste, uma rede que atuava em coordenação com autoridades do governo, monopólios de transporte e instituições financeiras. Quando o destruidor de rocha foi descoberto, a empresa não tomou decisões por conta própria. Ela reportou o caso para um nível superior da rede, um nível que tinha autoridade para lidar com esse tipo de assunto. Os homens da companhia que chegaram ao local não eram simples funcionários da empresa, eram operadores da rede, enviados para resolver uma situação que transcendia qualquer concessão de mineração isolada, enviados para proteger segredos que transcendiam qualquer empresa individual, enviados para enterrar evidências que ameaçavam um sistema inteiro. A estrutura do pagamento. Os mineradores receberam o triplo do salário, além de um bônus pelo silêncio. Isso não foi generosidade, foi cálculo. O valor precisava ser alto o bastante para garantir obediência, baixo o bastante para não chamar atenção e estruturado de maneira a criar responsabilidade legal. Ao aceitarem dinheiro para ficar calados, os mineradores se tornaram cúmplices do encobrimento. A estrutura desse pagamento era sofisticada, sugere experiência. Pagamentos anteriores, silêncios anteriores, enterros anteriores. A rede sabia exatamente quanto custava comprar o silêncio de uma equipe de mineração, porque já tinha feito isso antes. Muitas vezes, em muitas descobertas. Esse pagamento era apenas uma linha em um orçamento maior, uma despesa rotineira dentro de uma operação contínua, a classificação como área protegida. A Weminuche Wilderness foi criada em 1975. Ela abrange mais de 200 mil hectares das montanhas de San Juan. A mineração é proibida. Equipamentos motorizados são proibidos. Escavações significativas são proibidas. A área que inclui o Devil's Thumb, se a descrição de Crane estiver correta, hoje está protegida exatamente contra o tipo de investigação que poderia encontrar o destruidor de rocha. Coincidência? Vários pesquisadores observaram que áreas declaradas como wilderness muitas vezes cobrem regiões de interesse histórico, regiões onde sítios tártaros podem existir, regiões onde evidências foram enterradas durante o apagamento do século XIX. O sistema de áreas protegidas realmente serve à conservação, mas também serve ao ocultamento. Terras protegidas não podem ser escavadas.
Terras protegidas não podem ser desenvolvidas. Terras protegidas não podem ser investigadas sem permissões que jamais serão concedidas. A burocracia da conservação se torna guardiã de segredos, não por conspiração no nível dos guardas florestais, mas por políticas definidas muito acima deles. O destruidor de rocha é protegido pelo mesmo sistema que o enterrou, preservado para sempre, inacessível para sempre, secreto para sempre. Os paralelos modernos. As máquinas modernas de escavação de túneis são apresentadas como o auge da engenharia. Dispositivos gigantescos que atravessam montanhas para abrir metrôs, rodovias e redes de infraestrutura. Mas, comparadas ao que as testemunhas descreveram, elas são primitivas. As TBMs atuais avançam no máximo entre 15 e 30 metros por dia, exigem enormes fontes externas de energia, produzem volumes imensos de detritos que precisam ser removidos, deixam sulcos e marcas bem visíveis e requerem manutenção constante, além de troca frequente das cabeças de corte. A máquina tártara escavou túneis lisos, sem marcas aparentes, operava sem qualquer conexão externa de energia, não produzia detritos visíveis, parecia se manter ativa por anos indeterminados e usava vibração em vez de corte mecânico. Em 150 anos, não igualamos essa tecnologia, nem sequer chegamos perto. Apesar de todos os nossos avanços em materiais, sistemas de energia e conhecimento de engenharia, ainda usamos, no fundo, apenas uma versão mais potente da tecnologia de perfuração do século XIX. Enquanto isso, algo muito superior continua enterrado em uma montanha do Colorado, esperando, e a supressão continua. Pesquisadores que investigam esses temas encontram obstáculos por todos os lados. Não há financiamento para projetos considerados especulativos. O acesso a arquivos é restrito. Publicar em periódicos tradicionais é praticamente impossível. Carreiras acadêmicas são destruídas pela simples associação com temas considerados marginais. A mesma supressão que enterrou fisicamente o destruidor de rocha continua enterrando intelectualmente qualquer informação sobre ele. O resultado é o mesmo, só mudam os métodos. Em 1878, usavam dinamite e subornos. Em 2024, usam revisão por pares e decisões sobre financiamento. A máquina continua enterrada, o conhecimento continua reprimido, o segredo continua preservado. Este documentário termina aqui, mas a investigação está só começando. Uma máquina que atravessava montanhas enterrada no Colorado em 1878, escondida por uma rede que apagou a civilização tártara. Algo fora do lugar, algo fora do tempo. O destruidor de rocha permanece em sua tumba na montanha. As paredes lisas continuam testemunhando. As testemunhas deixaram seus relatos. As evidências sobreviveram ao encobrimento. A máquina espera na escuridão sob o Devil's Thumb. Em um túnel que não deveria existir, construído por uma civilização que foi apagada. A tecnologia foi enterrada, mas enterrar não é destruir. O que está sob a montanha ainda existe. O destruidor de rocha continua lá, esperando ser encontrado, esperando ser compreendido, esperando reescrever tudo o que achamos saber sobre o que é possível. Por enquanto, a montanha guarda seu segredo. Este documentário apresenta uma análise histórica e uma interpretação alternativa para fins de discussão educativa. As alegações sobre tecnologia tártara e descobertas suprimidas representam perspectivas que estão fora do consenso histórico predominante. Recomenda-se examinar os registros de mineração e os relatos das testemunhas.